Iniciar. Eu vou dar continuidade na aula da Silvia semana passada, que foi sobre a questão da tese, né? A gente começou a falar a respeito da tese. A tese é a parte mais importante do nosso projeto de texto, por isso que a gente tem que elaborar com tanto cuidado. Ela deu algumas diretrizes, algumas nomenclaturas ali, bem específicas para provas que envolvam perguntas, para provas que envolvam questões mais abstratas e subjetivas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da tese no Enem, né? Então, assim, às vezes a gente observa que a tese no Enem, ela é um pouquinho vilipendiada, as pessoas acham que não precisam ter um trabalho muito preciso com a tese, acabam copiando, né, estruturas de tese, de redações que tiram nota máxima, e nem sempre isso é possível em todos os temas, né? Então, assim, isso que é interessante. Às vezes o aluno ele vai se basear 100% num texto que tirou nota máxima, mas nem sempre aquela estrutura ou aquele formato analítico vai ser válido para todas as redações, né? Para todos os temas. A gente tem aí já um Enem que já teve temas com oração apositiva, a gente já teve temas do Enem aí que trabalharam com a voz passiva, tudo isso influencia um pouco. Então é importante a gente ter bastante autonomia dentro desse processo para poder fazer isso aí de uma forma mais segura, tá? Então, nós vamos focar aqui em alguns elementos, eu vou revisar alguns pontos fundamentais da introdução, que é o que a gente está se debruçando a conversar neste momento aqui, né? E aí a gente vai entender alguns aspectos ali específicos a respeito de várias questões. A Unesp Zero, você tem qual tipo de coisa? Não entendi a colocação. Tá? Então, assim, sim, mas qualquer banca vai zerar se você copiar modelos prontos. Isso é algo que é óbvio, né? Qualquer coisa pronta que você copie, obviamente a banca vai zerar, mas a banca vai entender cópia de coisas prontas, coisas que são publicadas e que já existem. Então, assim, textos que já saíram, redações que foram divulgadas de outras bancas, é isso que ela vai entender como cópia de modelos prontos, tá? O que que a gente vai trabalhar então dentro dessa perspectiva? Quando a gente pensa na introdução, é muito importante a gente focar em três elementos. A gente vai falar do ABCD dos argumentos e a gente vai falar do ABC também da introdução. Toda introdução, ela precisa apresentar o assunto de alguma maneira. Essa apresentação tem que ser algo que esteja 100% linkada com o tema. Então, aqui, ó, o tema, né, é uma expressão, é uma frase que vai ser apresentada para você de acordo com a questão da proposta. Na vertente do tema, a gente precisa justamente fazer um link ali específico com os outros elementos que foram apresentados na introdução. Então, se você traz um fato histórico, se você traz uma lei, um filme, uma série, um fato recente, uma obra de arte, um personagem, né? Seja aí do cinema, seja aí um personagem de um jogo muito famoso, alguma coisa assim, o único critério que você tem que ter é uma relação direta com o assunto que está sendo discutido. Quanto mais essa relação for evidente, mais fácil é para você fazer as comparações. As comparações entre o contexto e o tema, elas acontecem ou por semelhança ou por distanciamento, por contraposição. Quando a gente usa ali por semelhança, a gente precisa trazer termos ali pontuais que vão justamente fazer essa comparação, tá? E essa ideia que vai ser comparada ao longo do texto não pode ser perdida nos argumentos. Ela precisa ali, né, dar base para a apresentação das suas ideias. Na sequência, a gente tem que começar justamente pelo início do nosso projeto de texto, que é selecionar uma tese. Quando a gente seleciona uma tese no Enem,
é importante que a gente deixe bem marcada na introdução o que vai ser discutido. É importante que esses pontos que sejam marcados na introdução não sejam pontos muito distantes, mas também não sejam pontos que trabalhem ali com a mesma coisa dita de forma diferente. Pode ser coisas próximas, coisas complementares, mas é importante que a gente marque na introdução, porque a introdução, nesse caso, ela vai precisar funcionar como se fosse um roteiro, como se fosse ali, né, um resumo, um direcionamento para os pontos daquilo que você vai argumentar, daquilo que você vai escrever, tá? Então, assim, a introdução ela pode ser separada por 3 períodos, principalmente quando eu penso numa redação como a do Enem, que vai fazer com que eu tenha ali pouco espaço para escrever. Então, pensando na redação do Enem, eu estou pensando numa redação com a média de 5 linhas. Quando eu penso para outras avaliações, né, a VUNESP geralmente dá 33 linhas para que o aluno escreva, a FUVEST chega a dar 32, já chegou a dar 35 linhas, e a própria diagramação da folha ela é diferente, né? As linhas são mais largas, compridas, um pouco mais largas e tal. Então, você acaba tendo um pouquinho mais de espaço para escrever, né? Você ganha aí quase com que 7, 8 linhas a mais que o que a gente tem no Enem, que é uma diagramação menor. Neste caso, o que é muito importante a gente fazer, tá? Isso é uma coisa que é fundamental que você faça e que você traga isso à tona. Nesse tipo de tema, como o VUNESP e FUVEST, nem sempre você vai ter uma sentença linear. Aí você não vai poder usar a estratégia de copiar, né, aquele tema ali na introdução. Você vai ter que apresentar as palavras em momentos diferentes, fazer ali justamente as pontes que são necessárias, fazer ali justamente ali as colocações que são necessárias. Dentro desse cenário, você tem mais tempo, tá? O que não pode acontecer, mais tempo que eu digo assim, mais espaço. Você até pode fazer uma introdução com 6 ou 7 linhas, desde que os seus argumentos tenham 9, 10 linhas. Você nunca pode ter um parágrafo de argumentação menor do que a tua introdução. A gente gera aí um problema de progressão textual quando isso acontece. Então, eu tenho sempre que ter a minha introdução muito bem feita, muito bem explicada, mas os meus argumentos, eles precisam ser muito mais, eles vão além do que a introdução foi. Porque a introdução, a gente não pode esquecer que ela é um parágrafo de apresentação. Se é um parágrafo de apresentação, ela vai trazer menção àquilo que vai ser discutido nos próximos parágrafos do texto. E essa menção precisa ser cumprida à risca. Quanto mais assertivo você for na introdução, menos risco você corre depois de se perder nos seus argumentos. Então, os 3 períodos, eles são fundamentais para fazer essa ligação. Uma contextualização, como a gente viu, que pode transitar por alguma área do saber, sem nenhum tipo de problema. A apresentação do tema linkado com a contextualização, as devidas comparações ali necessárias, e tudo isso funcionando como base, como suporte para a tese. Evitem fazer períodos que sejam incompletos, tá? Então, assim, tem que discutir isso e aquilo, só. Isso não basta para a tese. A tese, ela está dentro desse parágrafo, então ela precisa também se relacionar com os períodos seguintes. Isso é extremamente importante, a gente não pode perder isso de vista nunca. Quando a gente vai falar, né, desse como contextualizar aí, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Eu sempre gosto de orientá-los a buscar na contextualização uma das palavras do tema. Se você busca na contextualização uma das palavras do tema, isso já vai deixar o seu texto muito mais fácil de ser organizado. Então, aqui, né? Como a gente estava falando, filmes ou séries, eu vou ampliar a questão para jogos também. Músicas ou poemas. Músicas ou poemas você pode usar de 2 maneiras. Você pode pegar trechos, 2 versos, no máximo 3 versos, mais do que isso não dá, porque aí a gente fica com uma introdução muito longa. Colocar exatamente os versos, esses 2 versos aí separados entre aspas e
de um, né, em distanciamento de um para o outro, separado com ponto e vírgula. E na sequência você diz, né? O trecho da canção, os versos do poema tal, revelam tal coisa e tal coisa. Você faz um comentário depois sobre. Ou se você quiser, você faz só um comentário sobre o que aquilo representa ou sobre o que aquilo discute, né? Então a gente pode ali pegar, vou pegar Faroeste Caboclo para falar da criminalidade. Então você fala, né, o nome da música, dá o nome da banda ali certinho e traz a ideia do cenário que ela discute, que é ali, né, a criminalidade contemporânea e por aí vai. Você não precisa entrar em nenhum trecho da música específico. Dá para fazer isso tanto com o poema quanto com a canção. Personagens famosos, então você pode usar aí a turma da Marvel, por exemplo, ou né, qualquer outro personagem significativo que tenha uma grande repercussão. Tem personagens que são até maiores do que os próprios atores, né? Assim, a gente acaba conhecendo o personagem, às vezes nem sabe o nome do ator. Então você pode trazer isso à tona, tanto no universo literário quanto no universo cinematográfico, né? Em termos de literatura, você pode trazer uma obra literária, você pode trazer um período literário, você pode trazer um momento literário, falar de uma escola literária. Lembra que a melhor, né? O que que é melhor dessas possibilidades? Sempre aquilo que estiver mais próximo com o tema. Em termos de artes, você pode usar uma pintura, uma escultura, pode usar várias outras referências aí que você queira, tá? Então, a contextualização, ela dá muito certo trabalhando dentro dessa vertente. Hoje, não é que é uma obrigatoriedade, tá, pessoal? Mas hoje, quando a gente olha as redações com as notas mais altas, é recorrente que essas redações, elas tenham uma contextualização mais artística, às vezes já funcionando até como um repertório, mas não é obrigatório. Você pode fazer uma contextualização definindo o tema, trazendo uma paráfrase de alguma informação que esteja contida na coletânea, mas se você conseguir fazer esse link com esse universo, isso vai enriquecer mais o seu texto. No caso do Enem, já pode funcionar como repertório sociocultural e deixar aí também a redação, né, mais próximo do que a banca pede ou do que a banca exige, tá? Então, aqui são só algumas dicas para vocês. Bom, dentro desse cenário que envolve contextualizar o tema, nós temos aqui dois caminhos e eu muito seguros, e dentro desses dois caminhos eu vou propor uma terceira margem para vocês, tá? Primeiro, um caminho seguro é falar da Constituição Federal de 1988. Não é Constituição de 88, tá? É Constituição Federal. A gente tem que respeitar o nome do documento para que a gente mostre aí também um certo domínio dessas nomenclaturas mais legislativas. A Constituição Federativa, ela vai trabalhar com os direitos sociais básicos do homem. Então, na contextualização, você pode chamar o discurso da Constituição Federal, você pode usar o artigo 5º, se você quiser, muita gente usa o artigo 5º pela amplitude dele, mas se você não quiser focar necessariamente na questão do artigo, você pode sim deixar isso de uma forma mais ampla, tá? O que que a gente vai tratar nesses direitos sociais aí, nesses direitos sociais básicos? Sempre o eixo temático do tema, sempre o eixo temático. Ah, então no tema que falava sobre lazer, estava dentro, no tema que falava sobre acesso ao cinema, está dentro do eixo temático que envolve acesso à arte e acesso ao lazer. Então você pode escolher uma dessas palavras para poder trabalhar. O tema do ano passado estava dentro do eixo temático que envolvia trabalho e eixo temático que envolvia mulher. Então você pode trabalhar dentro dessa vertente. É, o tema da invisibilidade do registro civil estava dentro desse eixo temático que envolve assistência aos desamparados. Então, você poderia entrar dentro desse eixo temático.
Ah, estou falando de um tema que envolve mobilidade urbana, está falando sobre questão de moradia. Então, assim, lazer, segurança, igualdade, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, né, ou aos grupos marginalizados na sociedade, saúde, trabalho, educação, moradia, artes, cultura, todos esses eixos temáticos sempre são contemplados no tema do Enem. E aí, nesse caso, é importante que, ao mencionar a Constituição Federal, você linke com uma dessas palavras, um desses conceitos, que esteja presente, que busque aí certamente uma relação com o tema, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa ver, isso é uma coisa que a gente precisa justamente observar. Não adianta só usar a Constituição Federal, e não fazer essa relação. Para usar a Constituição Federal, ela é um caminho seguro e eu tenho que usar da maneira correta. Quando a Constituição Federal está na coletânea, o que que dá para a gente usar? O Código Universal dos Direitos Humanos, exatamente com esse nome. Código Universal dos Direitos Humanos é o documento da ONU, promulgado em 1948, tá? Com a iniciativa de conciliar interesses de grandes potências e de preservar o mundo de uma nova possibilidade de guerra. Então, é no Código Universal dos Direitos Humanos que diretrizes bem básicas de como o ser humano deve ser tratado, independentemente da condição social, dos aspectos culturais ou dos aspectos físicos, né? Esse ser humano merece, né? O tratamento que esse ser humano merece. Eu linkei aqui alguns aspectos básicos que vão fazer vocês entenderem bem, que vocês podem transitar bem para falar a respeito dos direitos humanos. Como viver sem discriminação, então aqui englobaria todo e qualquer tipo de preconceito, todo e qualquer tipo de acesso restrito, né, a um determinado grupo, a um determinado cenário. Os direitos básicos dos seres humanos, a educação, a artes, a cultura, a ciência, ao lazer, a moradia digna, a liberdade, né, de expressão de pensamento, a liberdade de fé e de prática religiosa, a liberdade de transitar entre um, um território e outro, né? Então, assim, tudo isso daqui envolve algumas características que estão bem básicas ali dentro do Código Universal dos Direitos Humanos. Essa ideia também de que todos são iguais em direito e em dignidade e que todo mundo merece, né, um julgamento justo, independentemente da circunstância, também é um cenário interessante dentro da referência dos direitos humanos. Então, quando a gente pensa, né, aqui dentro dessa vertente, né, quando a gente pensa aqui dentro desse cenário, você pode também transitar por ele. Geralmente, esses documentos, eles são os documentos que dão base para a prova do Enem. Então, você pode usar de maneira bem tranquila, porque ele é um documento base aí para a prova do Enem. Porém, gente, esse documento nem sempre vai aparecer na coletânea. Quando aparece, geralmente aparece a Constituição Federal. E aí, se a Constituição Federal aparece, o aluno pensa, né? Ah, o que que eu vou usar agora? Porque se eu usar a Constituição, eu não estou usando, né, a inserção de um repertório, eu estou usando um repertório do senso comum, porque tudo aquilo que aparece na coletânea é considerado nosso repertório do senso comum. Aí você pode, então, usar o Código Universal dos Direitos Humanos, que é o documento da ONU, tá? Você pode também, paralelamente a isso, usar uma canção que eu gosto muito, tá? Que é a música Manifestação do Carlos Renaud. O Carlos Renaud, ele é um produtor brasileiro e ele é muito engajado em questões sociais. Então, geralmente, os videoclipes que ele produz são todos videoclipes voltados para uma característica de denúncia social.
E no ano, né, de 2018, quando o Código Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos, ele fez um videoclipe falando da necessidade de repensar na inserção dos direitos humanos dentro do território nacional. E nesse vídeo, que é feito por grandes nomes da nossa música, das artes, né, nacionais, é, ele trouxe muitos temas que ainda são negligenciados. Então, é um catálogo de temas muito fácil de relacionar, né? Então, assim, eu coloquei aqui justamente alguns trechos da canção. Eu fiz uma introdução que traz, né, a visão geral dessa música para vocês poderem usar também nas redações. E agora eu vou mostrar o videoclipe para vocês, tá? Como eu não posso fazer a gravação do vídeo com a imagem do YouTube, porque o Zoom vai bloquear, eu vou parar a gravação nesse momento. A gente vai assistir o videoclipe e depois eu volto para a gravação, tá? Ali, a música ela vai trazer para a gente várias referências a problemas, né? Que, obviamente, são problemas interessantes aí para a bancada do Enem. Então, aqui tem alguns trechos, né, que são importantes, a ideia do refrão, né? Em uma nação cidadã, traduzida numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração, proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão, tá? Então, assim, é uma ideia interessante porque dá para a gente linkar com vários temas, já que ela é muito rica dentro dessa possibilidade toda. E claro, né, gente, a canção não vai ser mencionada nos textos de apoio. A chance disso acontecer é muito pequena, né? Então, assim, é uma chance muito pequena mesmo que a gente tem de fazer essa menção aos textos de apoio. Geralmente, quando isso acontece, a gente vai ter ou a Constituição Federal ou o Código dos Direitos Humanos. Na maioria das vezes vai ser a Constituição Federal. Usar o Código dos Direitos Humanos ou usar essa canção é uma ferramenta ali bem segura, que com certeza vai trazer um resultado bem bacana para a gente aí na redação, tá? Dentro dessa vertente, a gente pensaria ali, né, em usar essa música para fazer esse ponto de contextualização, que é a primeira sentença da introdução, que é a apresentação do assunto e que tem que ter relação com uma das palavras temáticas, tá? Dois territórios seguros para a gente transitar, Constituição Federal, direitos humanos, e eu estou oferecendo para vocês a ideia do Carlos Renault como uma terceira margem aí, e daqui a pouco eu mostro alguns exemplos. Sempre que vocês forem pensar no Enem, é interessante que vocês tragam como ponto de apoio para o Enem as questões que envolvem todas as problemáticas de ordens sociais e legislativas. A prova, ela é uma prova que tem como cunho é, promover uma autopromoção governamental. Quando a gente fala uma autopromoção governamental, isso não significa que seja uma autopromoção de um político ou de um partido político, tá? Não é isso que a gente está querendo dizer, não. A gente está querendo dizer que é uma promoção de alguma política pública, de alguma campanha que deve ser discutido na sociedade. E aquele governo, por um motivo ou por outro, quer que a sociedade traga discussão sobre aquilo. Então, o que vai acontecer? Nessa prova, a gente tem que apontar as falhas, que a gente vai chamar de negligência do Estado, os pontos em que o Estado é vulnerável dentro daquele tema, e sempre vai ter os textos de apoio mostrando isso para a gente de uma forma brilhante, né, de uma forma muito organizada. E a partir dessa perspectiva, você vai escolher aquilo que faz mais sentido para o tema que você está discutindo. Então, por exemplo, às vezes aquela temática
não é uma ausência de lei, mas é uma lei que é inadequada, ela está antiquada, né? O que significa isso? Significa que a lei foi criada em uma época, né, em um cenário social, e que esse cenário social hoje mudou. Então a lei ela se torna um pouco mais frágil para lidar com aquilo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, da questão do registro civil, é de graça, né, para registrar uma criança num cartório, né, para tirar ali uma certidão de nascimento. Ok, mas não basta só não ter nenhuma taxa em cima desse documento. A gente tem que ter orientações, ferramentas para que todo mundo consiga ter acesso aos lugares, aos cartórios que fazem esses registros. Porque tem muita gente que não sabe que aquilo é um direito, né, do cidadão. E isso vai perpetuando de geração para geração. Então, isso é uma lei antiquada. Se mesmo não tendo nenhum gasto, não cobrando nenhuma taxa para que esse registro aconteça, eu tenho milhares de brasileiros vivendo à margem da invisibilidade, é porque essa lei já não atende mais à demanda da sociedade. Então, quando a gente vai discutir por esse lado, ficam